Olá, hoje a gente vai dar uma olhada numa tecnologia que promete, olha, revolucionar a redução de gordura. Estamos falando de uma injeção que pode eliminar gordura localizada sem precisar de cirurgia. Essa é a pergunta de milhões, né? Ou talvez até de bilhões de dólares. Por muito tempo, a resposta para isso parecia coisa de ficção científica. Mas uma nova pesquisa está trazendo essa ideia bem aqui para a nossa realidade. Pois é, o cenário sempre foi meio complicado. Ou se encarava o bisturi, com tudo o que isso envolve, ou se tentava tratamentos com uma eficácia que, vamos ser sinceros, nem sempre era garantida. E é bem nesse vácuo que surge este novo ensaio clínico, prometendo uma terceira via. Vamos entender melhor esse contexto. Primeiro, vamos falar sobre esse dilema que tanta gente enfrenta. Por que a busca por uma nova tecnologia como essa é tão intensa? De um lado da balança, a gente tem procedimentos como a lipoaspiração. Sim, são eficazes, mas vêm com um pacote completo, custo alto, recuperação demorada e os riscos inerentes a qualquer cirurgia. Do outro lado, tratamentos não invasivos, como a criolipólise. São bem mais seguros, claro, mas os resultados podem variar muito de pessoa para pessoa e muitas vezes precisa de várias e várias sessões. É aqui que a história começa a ficar bem interessante. E se existisse um meio termo? Algo que combinasse a eficácia com um procedimento bem menos invasivo? Bom, esse é o CBL 514. A ciência por trás dele é simplesmente fascinante. Ele não queima ou derrete a gordura de um jeito genérico. A função dele é outra. É sinalizar para as células de gordura, os tais adipócitos, que chegou a hora de se autodestruírem. É um processo biológico supernatural, chamado apoptose. Só que nesse caso, ele é induzido de forma bem localizada. Uma promessa dessas, tão ousada, precisa de provas muito fortes, certo? Então, vamos ver exatamente como os cientistas colocaram essa nova droga à prova. O teste foi um ensaio clínico de fase 2, que é o padrão ouro da pesquisa, randomizado e controlado por placebo. Pegaram 76 pessoas e dividiram em dois grupos. Um recebeu o CBL 514 de verdade e o outro uma injeção de soro fisiológico, que não faz efeito nenhum. E o detalhe importante, ninguém sabia quem estava recebendo o quê. Para garantir a precisão, mediram a gordura abdominal com ultrassom antes e depois de tudo. Com uma metodologia tão rigorosa assim, a expectativa sobre os resultados, claro, foi lá para cima. Será que a promessa se confirmou na prática? Essa é a pergunta principal, a que todo mundo quer saber. O tratamento realmente conseguiu reduzir a gordura de forma significativa? Esse é um número de destaque, quase 70%. Mas o que isso significa exatamente? Agora, o contexto desse número é o que impressiona. O objetivo principal do estudo era ver quantos participantes iam perder pelo menos 150 mililitros de gordura. No grupo que recebeu o CBL 514, 69,6% atingiram essa meta. E no grupo placebo, 0. Nenhum participante chegou lá. A diferença é indiscutível. E a eficiência disso? Olha que interessante, para quase metade das pessoas que tiveram um bom resultado, uma única sessão de tratamento já foi o suficiente para atingir a meta. Isso mostra não só a eficácia, mas também que o tratamento pode ser bem rápido. E uma imagem às vezes fala mais que 1000 palavras, né? Aqui a gente vê o resultado na prática. É uma participante do estudo. Na esquerda, o antes e na direita, 8 semanas depois da última aplicação. A redução da gordura subcutânea é bem visível, validando o que os dados do ultrassom já mostravam. E para ir ainda mais fundo, os pesquisadores usaram imagens 3D para mapear exatamente onde a gordura foi perdida. Essas áreas, em azul escuro, mostram a maior redução de volume. Dá para ver claramente que a perda se concentra exatamente onde as injeções foram aplicadas. Isso confirma a ação localizada do medicamento. Resultados impressionantes, sem dúvida, mas em qualquer tratamento novo, a segurança é tão importante quanto a eficácia. Então, vamos dar uma olhada nisso agora. A boa notícia é que o perfil de segurança se mostrou bem favorável. A grande maioria dos efeitos adversos foram reações locais, já esperadas, sabe? Como um pouco de dor, inchaço no local da injeção e que passaram sozinhas. E o mais importante,
não teve nenhuma complicação grave, como necrose de pele ou lesão de nervo, que são preocupações em outros tratamentos injetáveis. A ciência séria exige transparência. E, sim, o estudo tem suas limitações. Primeiro, é um estudo de fase 2, ou seja, relativamente pequeno. O acompanhamento foi só de 8 semanas, então os efeitos a longo prazo ainda precisam ser investigados. Outro ponto, quase metade dos participantes não terminou o estudo, mas, atenção, foi principalmente por não conseguirem seguir o protocolo à risca, como manter o peso estável, e não por problemas com o tratamento. E por fim, a maioria dos participantes era caucasiana, então vai ser preciso fazer mais estudos com outras etnias. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta todas as peças do quebra-cabeça? Para resumir a história, o estudo mostrou que o CBL-514 funciona assim. Ele reduziu o volume de gordura bem maior do que o placebo. Também se mostrou rápido, com muita gente precisando só de 1 ou 2 sessões. E o perfil de segurança pareceu bem favorável, com aqueles efeitos colaterais locais e temporários. O potencial, portanto, é de uma nova e poderosa ferramenta para o contorno corporal. E essa é a reflexão que fica. É claro que mais pesquisas são necessárias, mas se esses resultados se confirmarem em estudos maiores e mais longos, a gente pode estar olhando para uma tecnologia que tem potencial para mudar, e muito, a forma como se lida com a gordura localizada. Uma pergunta que só o tempo e mais ciência vão poder responder.